O sol começava a se esconder atrás dos prédios baixos do bairro, enquanto Dona Glória organizava as últimas prateleiras do seu pequeno mercadinho. Ela, uma mulher de 68 anos, pele marcada pelo tempo e cabelos brancos que sempre mantinha presos em um coque apertado, já conhecia todos que passavam por ali. As tardes eram tranquilas, com as crianças correndo pelas ruas e os vizinhos sempre trocando algumas palavras de cortesia. Mas, ultimamente, algo vinha tirando o sossego de Dona Glória. Ela notou que, de vez em quando, algumas coisas sumiam das prateleiras. Coisas pequenas, como pacotes de biscoito, algumas frutas e, às vezes, uma lata de sardinha. Nada que fosse grande o suficiente para causar um prejuízo considerável, mas o suficiente para levantar uma suspeita. E, ao observar com mais atenção, ela começou a perceber que isso sempre acontecia quando Lucas, um menino magrinho de uns 10 anos, aparecia no mercadinho. Lucas tinha uma expressão fechada e sempre olhava para o chão quando entrava. Não trocava mais do que 2 palavras com Dona Glória, apenas fazia questão de passar rápido pelas prateleiras e sair sem comprar nada. E era depois que ele ia embora que ela notava a falta dos itens. Intrigada, Dona Glória começou a se perguntar o que levava o garoto a agir assim. Uma tarde, quando o mercadinho já estava quase vazio, Dona Glória observava Lucas à distância, enquanto ele parecia escolher uma fruta. Ela sabia que ele não tinha dinheiro para pagar. Não queria causar uma cena, nem assustá-lo. Em vez disso, decidiu que seguiria o garoto para descobrir o que ele fazia com o que pegava. Assim que Lucas pegou uma maçã e um pacote de biscoitos e saiu sem olhar para trás, Dona Glória fechou o mercadinho rapidamente e o seguiu a uma distância segura. O bairro já estava escurecendo e o vento frio começava a soprar pelas ruas. Dona Glória segurava o casaco com firmeza enquanto via o menino entrar por uma viela estreita, desaparecendo entre as casas simples e desgastadas. Os passos de Lucas eram rápidos, quase como se ele soubesse que estava sendo observado. Ele andava com pressa, segurando os alimentos com cuidado, e Dona Glória, com suas pernas cansadas pela idade, tentava não perdê-lo de vista. Após alguns minutos, Lucas parou diante de uma pequena casa de madeira, tão simples que parecia estar prestes a desabar. Ele olhou ao redor, como se checasse se estava sendo seguido, e entrou. Dona Glória se aproximou devagar, o coração acelerado. Ela se escondeu atrás de um arbusto, observando a casa pela janela que estava entreaberta. Lá dentro, viu algo que a deixou sem palavras. Lucas entregava a comida para 3 crianças menores que ele, todos sentados no chão com olhos famintos e rostos sujos. Em um canto, uma mulher deitada em uma cama velha, tossindo de maneira fraca, parecia estar gravemente doente. Ela ficou ali, observando em silêncio, com o coração apertado. O que começou como uma curiosidade em relação ao comportamento de Lucas, agora se transformava em uma dor profunda no peito de Dona Glória. Ela nunca imaginou que o menino estivesse roubando para alimentar seus irmãos e cuidar de uma mãe doente. Dona Glória ficou parada por alguns minutos, observando a cena que se desenrolava diante de seus olhos. O pequeno Lucas, que ela sempre imaginou ser apenas um menino problemático, estava desempenhando o papel de um adulto, cuidando dos irmãos menores com uma responsabilidade que nenhuma criança deveria carregar. Ele entregava a maçã para Mariana, uma menina de cerca de 7 anos, enquanto Tiago e Sofia, os 2 menores, observavam com os olhos arregalados, esperando sua vez. A mulher deitada na cama tossiu novamente, e Lucas se aproximou, com uma expressão preocupada que não combinava com a pouca idade que ele tinha. Ele colocou a mão sobre a testa da mãe, visivelmente inquieto, como se tentasse medir sua febre. Mariana olhou para ele com lágrimas nos olhos. "Ela vai ficar boa, Lucas?" perguntou a menina com a voz baixa, quase sussurrando. "Vai sim, Mari. Vai ficar boa", respondeu ele, tentando soar confiante, mas Dona Glória podia perceber a incerteza na voz do garoto. Ele entregou a Mariana um pedaço da maçã, mas ficou com apenas uma mordida para si, claramente tentando garantir que os irmãos comessem o máximo possível.
Dona Glória sentiu um nó na garganta. Aquelas crianças estavam passando por uma situação muito mais grave do que ela poderia ter imaginado. O que antes parecia ser apenas uma travessura de um menino, agora se revelava uma luta diária pela sobrevivência. Sem saber o que fazer naquele momento, ela deu um passo para trás, pronta para ir embora e processar o que tinha acabado de descobrir. Mas enquanto se virava, seu pé esbarrou em uma lata vazia no chão, fazendo um barulho alto o suficiente para chamar a atenção de Lucas. O garoto apareceu na porta da casa com os olhos arregalados e o corpo tenso, claramente assustado. Ao ver Dona Glória parada ali, seu rosto ficou pálido e ele deu um passo para trás, temendo o pior. "O que a senhora está fazendo aqui?" perguntou Lucas, a voz trêmula, lutando para parecer firme. Dona Glória, com o coração apertado, levantou as mãos, tentando mostrar que não representava uma ameaça. "Calma, meu filho. Eu só estava preocupada", disse ela com a voz suave, tentando confortá-lo. "Eu vi você no mercadinho e resolvi te seguir. Eu sei o que você tem feito." Lucas ficou em silêncio por um momento, o medo estampado em seus olhos. Ele sabia que havia sido descoberto e que não havia como esconder mais nada. Olhando para baixo, ele murmurou: "Eu só queria comida para eles. Minha mãe está doente e a gente não tem ninguém para ajudar." As palavras saíam entrecortadas, como se ele tentasse conter o choro. Dona Glória deu um passo à frente, aproximando-se devagar, enquanto o garoto continuava parado, sem saber o que fazer. "Você não precisa passar por isso sozinho, Lucas. Eu posso ajudar vocês", disse Dona Glória, a voz carregada de compaixão. Lucas ergueu os olhos, confuso e ao mesmo tempo desconfiado. Ele não estava acostumado com gentileza vinda de estranhos, especialmente quando se tratava de algo tão delicado quanto a situação em que viviam. Glória, percebendo a hesitação dele, estendeu a mão, oferecendo mais do que ajuda, oferecendo esperança. "Deixa eu entrar e ver como posso ajudar sua mãe", disse ela, enquanto Lucas dava um passo para o lado, permitindo que Dona Glória entrasse na casa. Quando ela passou pela porta, o que viu dentro da casa era ainda pior do que imaginava. Ao entrar na casa, o cheiro de mofo e doença tomou conta dos sentidos de Dona Glória. A pequena sala estava em completa desordem, com roupas espalhadas e móveis quebrados. Uma velha mesa de madeira no canto mal se sustentava em pé, e as paredes, manchadas pela umidade, mostravam sinais de abandono. As crianças olhavam para Dona Glória com curiosidade, mas sem se aproximar, enquanto Lucas fechava a porta atrás dela com uma expressão de preocupação. A mãe, Marta, permanecia deitada na cama. Sua respiração era fraca e irregular, o rosto pálido e suado. Dona Glória se aproximou com cautela, sentindo o peso da responsabilidade que agora caía sobre seus ombros. Ela havia vindo até ali movida pela curiosidade, mas naquele momento, sentia que não poderia simplesmente ir embora sem fazer algo. "Qual o nome dela?" perguntou Glória com a voz suave. "Marta, minha mãe", respondeu Lucas, com os olhos cheios de tristeza. "Ela está assim faz um tempo. Tentei chamar um médico, mas a gente não tem dinheiro. Eu não sei o que fazer." Dona Glória se abaixou ao lado da cama, colocando a mão sobre a testa de Marta. A febre era alta e o corpo dela parecia estar muito fraco. Por alguns instantes, Marta abriu os olhos, olhando para Glória, mas sem conseguir falar. Seus lábios se mexeram, mas nenhum som saiu. Glória segurou a mão dela, sentindo o desespero crescer dentro de si. "Ela está muito mal, Lucas. Isso não pode continuar assim", disse Dona Glória, olhando para o menino. "Eu sei", respondeu Lucas com a voz embargada, "mas não tem ninguém para ajudar. O pai foi embora e ele não vai voltar." Lucas desviou o olhar, claramente magoado ao mencionar o pai. "Desde que ele se foi, sou eu quem cuido deles. Faço o que posso, mas é difícil." Dona Glória olhou para as crianças menores, que agora estavam sentadas no chão, observando em silêncio. Mariana abraçava uma boneca velha e rasgada, enquanto Tiago e Sofia olhavam com expectativa. Eles não entendiam completamente o que estava acontecendo, mas sentiam o peso da situação. Glória respirou fundo
e, sem pensar duas vezes, tomou uma decisão. Ela sabia que não podia resolver tudo de uma vez, mas podia dar o primeiro passo. "Vamos fazer o seguinte", disse Glória, com firmeza na voz, olhando para Lucas. "Eu vou levar alguns alimentos para vocês, para que possam se alimentar melhor. E amanhã vamos ver como conseguimos um médico para sua mãe. Não podemos deixá-la assim." Lucas piscou surpreso. Ele nunca esperava uma resposta tão imediata, nem que alguém de fora fosse se importar tanto com a sua família. "A senhora faria isso por nós?" perguntou ele a voz baixa, como se não acreditasse no que ouvia. "Claro que sim, meu filho. Vocês não estão sozinhos", disse Glória com um sorriso caloroso. Nesse momento, a pequena Sofia, que até então se mantivera quieta, levantou-se e foi até Dona Glória, segurando a barra de seu casaco. "Você vai ajudar a mamãe?" perguntou a menina, com os olhos grandes e cheios de esperança. Dona Glória abaixou-se e acariciou o rosto da menina. "Vou sim, querida. E vou cuidar de vocês também." Lucas, ainda atônito com a bondade inesperada de Dona Glória, não sabia como reagir. Para ele, a vida havia sido tão dura nos últimos meses que a ideia de alguém se preocupar verdadeiramente com eles parecia algo distante, quase impossível. Mas agora, olhando para aquela senhora com seus olhos gentis e seu semblante firme, Lucas sentiu uma fagulha de esperança acender dentro de si. "Obrigado", sussurrou ele, com a voz quase falhando de emoção. "Agora, fique aqui com seus irmãos e cuide da sua mãe. Amanhã voltarei com ajuda", disse Glória, levantando-se e dando uma última olhada em Marta, que adormecera novamente. Glória saiu da casa com o coração pesado, mas determinada. Havia muito a ser feito. No dia seguinte, Dona Glória acordou com a mente agitada. A imagem da família de Lucas não saía de sua cabeça. Após preparar algumas sacolas com alimentos do mercadinho, ela sabia que isso não seria o suficiente. Marta precisava de cuidados médicos urgentes. Sem perder tempo, Glória decidiu buscar ajuda com um velho conhecido, Dr. Augusto, um médico aposentado, que morava a algumas ruas de distância. Dr. Augusto era um homem de 70 anos, com cabelos grisalhos e uma postura firme, apesar da idade. Ele era um dos poucos médicos da região que ainda atendia casos emergenciais, especialmente quando se tratava de vizinhos em situações difíceis. Ao abrir a porta de sua casa, ele ficou surpreso ao ver Dona Glória parada ali, com uma expressão séria no rosto. "Glória, que surpresa te ver por aqui", disse Dr. Augusto, com uma voz grave, mas acolhedora. "O que aconteceu?" "Augusto, eu preciso da sua ajuda. É uma situação complicada." Glória explicou rapidamente o que havia descoberto sobre Lucas, os irmãos e a mãe doente. "Eles estão sozinhos. A mãe está gravemente doente e as crianças mal têm o que comer. Eu estou levando comida, mas isso não é o suficiente. Ela precisa de atendimento médico." Dr. Augusto franziu a testa, preocupado, mas assentiu. "Vamos até lá, então. Vou pegar algumas coisas e te acompanho", disse ele, voltando para dentro de casa para pegar sua maleta. Quando voltou, o semblante sério indicava que ele estava pronto para ajudar. Os dois caminharam em silêncio até a casa de Lucas. Ao chegarem, Dona Glória bateu suavemente na porta e foi Lucas quem a abriu, com os olhos um pouco menos tensos que no dia anterior. Ao ver Dona Glória e o médico, o garoto deu um passo para trás, permitindo que entrassem. "Esse é o Dr. Augusto. Ele vai ver como sua mãe está, Lucas", disse Dona Glória, colocando a mão sobre o ombro do menino, tentando transmitir confiança. Dr. Augusto se aproximou da cama de Marta, que continuava deitada, respirando com dificuldade. Ele se abaixou ao lado dela e começou a examiná-la com cuidado. O silêncio na pequena sala era absoluto. Apenas o som da respiração pesada de Marta ecoava pelo ambiente. Mariana, Tiago e Sofia observavam de perto, como se o destino da mãe dependesse daquele momento. Lucas, sempre protetor, ficou ao lado dos irmãos, observando o médico com olhos atentos e apreensivos. Após alguns minutos, Dr. Augusto se levantou
e fez um gesto para que Dona Glória o acompanhasse até o lado de fora da casa. Lá, ele falou em um tom baixo, preocupado. A situação dela é delicada, Glória. A doença já está muito avançada. Ela precisa de cuidados constantes e medicação que essas crianças, infelizmente, não podem providenciar. Não podemos deixá-la aqui desse jeito. O que você sugere, Augusto? Perguntou Glória, temendo a resposta. Ela precisa ser levada a um hospital público o quanto antes. Talvez seja necessário um internamento prolongado. Se conseguir uma vaga, ela terá o tratamento adequado. Eu posso encaminhar o caso, mas será difícil conseguir espaço rápido. Glória assentiu, sentindo o peso daquela informação. Não havia outra escolha, e Lucas precisaria entender isso. Ela voltou para dentro da casa, agora com uma decisão mais clara. Lucas, disse Glória, aproximando-se do menino, que a olhava com uma mistura de medo e esperança. Sua mãe precisa ir para o hospital. Dr. Augusto vai fazer um encaminhamento para que ela seja atendida o quanto antes. Lucas ficou em silêncio por um momento, olhando para o médico, depois para a mãe. O que ele temia estava acontecendo. Sua mãe seria levada para longe, e ele não sabia como ficaria com seus irmãos sem ela. Ele balançou a cabeça, tentando processar aquilo tudo. E a gente? Como vamos ficar? Perguntou ele com a voz baixa, quase sussurrando, mas carregada de preocupação. Dona Glória se ajoelhou ao lado dele, olhando-o nos olhos. Vocês vão ficar comigo, Lucas. Eu vou cuidar de vocês enquanto sua mãe se recupera. Ninguém vai passar por isso sozinho. Lucas parecia aliviado, mas ainda havia uma sombra de dúvida em seu olhar. Ele já tinha visto o pai ir embora, e a ideia de confiar em alguém de novo parecia assustadora. Mas algo na voz de Glória o fazia acreditar que, dessa vez, seria diferente. Vamos cuidar de tudo, meu filho, disse Glória, sorrindo de leve. Eu prometo. Nos dias que se seguiram, Dona Glória manteve sua palavra. Com a ajuda de Dr. Augusto, Marta foi levada ao hospital público mais próximo. A transferência não foi fácil, as burocracias atrasaram o processo e Lucas ficou ainda mais ansioso, temendo o pior. Quando finalmente ela foi internada, a médica que a recebeu confirmou o que Augusto já suspeitava. O tratamento seria longo e a recuperação incerta. Com Marta agora sob cuidados médicos, o desafio de Dona Glória estava apenas começando. Ela levou Lucas e seus 3 irmãos para sua casa, uma pequena residência que ficava logo atrás do mercadinho. Acomodar 4 crianças não seria fácil, mas Glória estava determinada. Cada uma das crianças tinha um olhar assustado e perdido, como se estivessem esperando que tudo desmoronasse de uma hora para outra. Glória, por sua vez, sabia que precisaria de muita paciência para ganhar a confiança deles. Na primeira noite, a casa estava em um silêncio profundo. Lucas ficou acordado por um bom tempo, sentado à beira da cama improvisada que Glória havia arranjado para ele. Seu corpo estava cansado, mas a mente não conseguia descansar. Mariana dormia ao lado dele, agarrada à boneca velha. Tiago e Sofia estavam em outro quarto, finalmente em um lugar seguro, mas Lucas não conseguia parar de pensar na mãe. O medo de perdê-la o atormentava, mesmo que Glória tivesse garantido que tudo ficaria bem. Do outro lado do corredor, Dona Glória também estava acordada, refletindo sobre a responsabilidade que agora pesava sobre seus ombros. Cuidar de 4 crianças sozinha não era uma tarefa fácil, e ela sabia que não podia fazer isso por muito tempo sem ajuda. No entanto, havia algo naquela família que tocava o coração de Glória de uma forma especial. Ela sentia que, de alguma forma, havia sido colocada na vida deles por um motivo maior. Na manhã seguinte, o clima parecia um pouco mais leve. Dona Glória acordou cedo, como de costume, e preparou um café da manhã simples para as crianças: pão fresco, leite e frutas. Quando Lucas desceu as escadas com os irmãos, ele ainda parecia desconfiado, mas as crianças mais novas já começavam a se sentir um pouco mais à vontade. Bom dia, pessoal, disse Glória, com um sorriso caloroso, enquanto colocava os pratos na mesa. Sentem-se e comam à vontade. Mariana, que parecia ser a mais corajosa entre os pequenos, foi a primeira a se aproximar.
Tia Glória, você faz pão gostoso, disse ela, mordendo um pedaço de pão com um sorriso tímido. Glória riu, tocada pela inocência da menina. Que bom que gostou, querida. Tem mais na cesta, pode pegar. Lucas, no entanto, continuava em silêncio, observando tudo de longe. Dona Glória sabia que ele ainda carregava o peso da responsabilidade em seus ombros. Ela se aproximou devagar e sentou-se ao lado dele. Lucas, eu sei que isso tudo é novo para você e que é difícil confiar, disse Glória com um tom suave. Mas eu estou aqui para ajudar. Vocês não estão mais sozinhos. Vamos enfrentar isso juntos, ok? Lucas olhou para Glória por alguns segundos, tentando processar aquelas palavras. Desde que seu pai os abandonou, ele aprendeu a não esperar nada de ninguém. Mas ali estava aquela senhora, oferecendo ajuda sem pedir nada em troca. Ele queria acreditar nela, mas o medo de ser abandonado novamente ainda estava presente. Obrigado, murmurou Lucas, quase sem pensar. Mas havia algo em sua voz que mostrava que ele estava começando a baixar a guarda. Não precisa agradecer, meu filho, respondeu Glória com um sorriso carinhoso. Agora coma alguma coisa. Você vai precisar de forças. Enquanto o café da manhã acontecia, Tiago e Sofia começaram a conversar entre si, quebrando o silêncio tenso que pairava na casa. A cada risada das crianças, Glória sentia o ambiente se tornando um pouco mais leve. A primeira barreira começava a ser quebrada. Mais tarde, enquanto Glória organizava o mercadinho, Lucas apareceu. Posso te ajudar, Dona Glória? Perguntou ele de maneira inesperada. Claro que pode, meu filho. Sempre tem algo para fazer por aqui, respondeu ela, surpresa com a atitude dele. Lucas começou a organizar as prateleiras, seus movimentos rápidos e precisos. Para ele, trabalhar era uma forma de escapar das preocupações, de sentir que estava fazendo algo útil. Enquanto organizava os produtos, ele não conseguia evitar os pensamentos sobre a mãe, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que não estava completamente sozinho. Glória, observando de longe, percebeu que havia muito mais naquele garoto do que ela imaginava. Havia uma força dentro dele, uma maturidade que não era comum em crianças de sua idade, e naquele momento ela soube que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para ajudar aquela família a encontrar uma nova esperança. Os dias foram se passando, e aos poucos a casa de Dona Glória se tornava um refúgio de segurança e conforto para Lucas e seus irmãos. As crianças estavam se adaptando à nova rotina, e a presença de Glória, com seu jeito carinhoso, ajudava a preencher o vazio deixado pela ausência dos pais. Embora ainda não houvesse notícias de grandes melhorias no quadro de Marta, Glória visitava o hospital sempre que possível, levando atualizações para Lucas e fazendo o possível para que ele se mantivesse esperançoso. Uma tarde, enquanto Glória atendia um cliente no mercadinho, algo inesperado aconteceu. A porta da loja se abriu, e quando ela olhou para ver quem era, seu corpo ficou rígido de surpresa. Um homem alto, de roupas surradas e barba por fazer, entrou com passos pesados, seus olhos escaneando o local. Glória, com uma sensação de desconforto crescente, reconheceu imediatamente quem ele era. Era Marcos, o pai de Lucas. O homem que havia desaparecido meses atrás, deixando para trás uma família à beira do colapso. Você deve ser a famosa Dona Glória, disse ele com um sorriso torto, visivelmente desconfortável, como se estivesse tentando mostrar uma falsa simpatia. Eu sou o Marcos, pai das crianças. Glória estreitou os olhos, estudando cada movimento dele. A presença daquele homem lhe causava uma inquietação profunda. A forma como ele reaparecia do nada, sem aviso, levantava uma série de suspeitas. Ela já havia visto homens como ele antes, irresponsáveis, prontos para abandonar suas famílias na primeira dificuldade. Eu sei quem você é, respondeu Glória, com uma calma que não condizia com o que sentia. O que você está fazendo aqui? Marcos olhou ao redor da loja como se estivesse avaliando algo. Sua expressão mudava levemente, alternando entre desconforto e uma confiança forçada. Eu vim ver meus filhos, claro. Eles estão por aqui, não estão? Ouvi dizer que você está cuidando deles.
Que gentileza a sua. Glória deu um passo à frente sem perder a postura. Eu estou cuidando deles porque você os abandonou. E agora aparece depois de tanto tempo. O que você quer, Marcos? O sorriso de Marcos desapareceu, substituído por um olhar frio. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre ele e Glória. Escuta aqui, velha, disse ele, em um tom ameaçador, mas sem levantar a voz. São meus filhos, e eu faço o que quiser. Não pense que pode mandá-los embora sem me consultar. Mandá-los embora? Glória cruzou os braços, sem recuar. Marcos, eles não precisam de você. Você os deixou quando eles mais precisavam. Agora está me dizendo que tem o direito de aparecer e agir como se nada tivesse acontecido? Marcos olhou diretamente nos olhos de Glória, e por um momento, o ambiente ficou tenso. Ele parecia prestes a responder, mas foi interrompido pela porta do mercadinho se abrindo de novo. Lucas entrou, ofegante, parecendo ter corrido todo o caminho até ali. Ao ver o pai, Lucas parou, seus olhos imediatamente ficando sombrios. Não houve nenhum sinal de alegria ou alívio ao vê-lo. Pelo contrário, a expressão de Lucas era de desconfiança e raiva reprimida. Ele se posicionou ao lado de Dona Glória como se estivesse tentando protegê-la. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Lucas, sua voz cortante. Marcos sorriu de maneira forçada, abrindo os braços como se esperasse uma recepção calorosa. "Ora, filho, vim ver como vocês estão. Sou seu pai, afinal de contas." "Pai?" A palavra saiu amarga dos lábios de Lucas. "Você não é mais nada para mim. Abandonou a gente. Não devia nem estar aqui." Marcos deu um passo em direção ao filho, mas Lucas recuou instintivamente, fazendo Dona Glória se colocar ainda mais entre eles. "Lucas, eu sei que errei, mas eu estava com problemas. Eu voltei para consertar as coisas", disse Marcos, tentando encontrar algum ponto de redenção. "Problemas?" Lucas riu, mas não havia humor em seu riso. "Problemas que te fizeram deixar a gente sem comida, sem nada? E agora você volta? Por quê? O que você realmente quer?" Marcos ficou em silêncio por um momento, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Ele olhou ao redor da loja, claramente desconfortável com o rumo da conversa. "Não seja tão duro, garoto. Eu sou seu pai. Estou aqui para resolver as coisas." Dona Glória, até então em silêncio, decidiu intervir novamente. "Se você quer resolver as coisas, então vá cuidar da sua esposa. Ela está no hospital, precisando de cuidados. Essas crianças têm enfrentado isso sozinhas e você nem sequer apareceu. Quer ser um pai de verdade, Marcos? Comece por aí." Marcos desviou o olhar, claramente incomodado com o confronto. Ele sabia que Glória tinha razão, mas algo nele parecia estar preso, como se estivesse ali por outros motivos. "Eu vou ver o que posso fazer", murmurou ele sem encarar ninguém. Lucas deu um passo à frente, encarando o pai com dureza. "Não precisa fazer nada por nós. Já passamos muito tempo sem você e vamos continuar assim", disse o garoto, sua voz firme, mas carregada de dor. Sem dizer mais nada, Marcos virou as costas e saiu do mercadinho, deixando uma atmosfera pesada para trás. Glória olhou para Lucas, que agora tremia, as emoções misturadas de raiva e tristeza evidentes em seus olhos. "Você está bem, meu filho?" perguntou ela com suavidade, tocando o ombro dele. Lucas assentiu, mas seu olhar estava distante. "Ele vai voltar, não vai?" perguntou ele sem conseguir esconder o medo. Glória suspirou, sem saber o que responder. Ela sabia que Marcos não era confiável, e sua presença ali significava que algo estava por vir. Depois do encontro tenso no mercadinho, Marcos não apareceu mais nos dias seguintes, mas a sensação de alerta não abandonou Dona Glória, e principalmente Lucas. O garoto, embora silencioso na maior parte do tempo, parecia estar sempre esperando que o pai surgisse de novo, trazendo problemas. Glória sabia que algo mais estava por vir, mas decidiu focar no que podia fazer naquele momento, manter as crianças seguras e tentar ajudá-las a lidar com a ausência da mãe. Numa manhã tranquila, Dona Glória estava na cozinha preparando o café. Lucas estava sentado à mesa com Mariana e Tiago, enquanto Sofia brincava com a boneca no chão. O clima,
apesar das dificuldades, estava mais leve. As crianças começavam a se acostumar à rotina, e Glória percebia que os sorrisos voltavam aos poucos, mesmo que ainda tímidos. "O que vamos fazer hoje, tia Glória?" perguntou Mariana, animada, com a boca cheia de pão. Ela já havia adotado Glória como uma figura materna e se sentia cada vez mais à vontade. Glória sorriu, servindo um pouco de suco para a menina. "Hoje é dia de organizar o mercadinho, querida. Se vocês quiserem, podem me ajudar depois do café." "Eu quero ajudar", Tiago disse com entusiasmo, levantando a mão como se estivesse na escola. "Claro que pode, Tiago. Você é um ótimo ajudante", disse Glória sorrindo. Enquanto os dois mais novos comemoravam a ideia de ajudar no mercadinho, Lucas estava quieto, mexendo distraidamente no pedaço de pão em seu prato. Dona Glória percebeu o desânimo no olhar dele, um contraste com a animação dos irmãos, e se aproximou, puxando uma cadeira ao lado dele. "Está tudo bem, Lucas?" perguntou ela em um tom calmo. Ele deu de ombros, sem olhar para ela. Glória esperou pacientemente por uma resposta, até que ele finalmente falou. "Eu só fico pensando no que ele vai fazer. Meu pai, ele apareceu do nada depois de tanto tempo. Tenho medo de que ele venha causar problemas." Glória assentiu, entendendo a preocupação do garoto. "Eu sei, meu filho. Eu também fiquei preocupada. Mas você não precisa carregar isso sozinho, entende? Nós vamos enfrentar o que vier, juntos." Lucas olhou para Glória, seus olhos carregados de um cansaço que parecia pesar muito para uma criança de sua idade. "Eu só não quero que ele volte e leve a gente de volta para aquela vida." A voz dele era baixa, mas o medo estava claro. Glória segurou a mão dele, apertando de leve. "Enquanto estiverem comigo, eu prometo que vou proteger vocês, Lucas. Ele não vai levar vocês de volta para nada disso." Lucas, apesar de ainda desconfiado do que o futuro reservava, parecia se sentir um pouco mais aliviado com as palavras de Glória. Ele assentiu em silêncio, voltando a mexer no pedaço de pão. Mais tarde, quando estavam no mercadinho, ajudando Glória a organizar as prateleiras, o telefone tocou. Era uma ligação do hospital. O coração de Glória disparou ao ouvir a voz do médico do outro lado da linha. "Dona Glória, é sobre Marta. Ela teve uma pequena melhora. Está consciente e pediu para ver as crianças. Achamos que seria bom para ela ter esse contato", disse o médico. Glória sorriu, aliviada, enquanto segurava o telefone. "Que boa notícia! Eu vou trazer as crianças amanhã. Eles vão ficar muito felizes em vê-la." Após desligar o telefone, Glória se virou para Lucas e os irmãos, que estavam por perto, curiosos sobre a conversa. O sorriso em seu rosto não deixava dúvidas. "Crianças, sua mãe está melhorando. Amanhã vamos todos visitá-la no hospital." Os olhos de Lucas brilharam por um momento, mas logo a expressão dele se fechou de novo. Enquanto Mariana e Tiago comemoravam a notícia, ele permaneceu quieto, pensando. "Você não está feliz com a notícia, Lucas?" perguntou Glória, percebendo a mudança de humor do menino. "Estou, é claro que estou." Ele hesitou por um momento antes de continuar. "Mas, e se o meu pai aparecer lá?" Glória compreendeu imediatamente. A preocupação de Lucas não era só com a mãe, mas com o que o retorno de Marcos poderia significar. Ele temia que o pai se aproveitasse da situação e tentasse reassumir o controle sobre a família. "Eu entendo seu medo, Lucas", disse Glória com seriedade. "Mas nós estaremos lá com ela. E se seu pai aparecer, vamos lidar com isso. Não precisa se preocupar com o que ainda nem aconteceu, tá bom?" Lucas assentiu, ainda preocupado, mas parecia confiar um pouco mais nas palavras de Glória. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Glória sentou-se na sala com uma xícara de chá, refletindo sobre o que viria pela frente. A notícia da melhora de Marta era um alívio, mas Marcos continuava sendo uma sombra pairando sobre a paz que eles estavam tentando construir. Ela sabia que ele não havia aparecido à toa e que algo estava por trás de seu retorno, mas por ora, Glória decidiu se concentrar no positivo. No dia seguinte, levaria as crianças para verem a mãe, e isso era o que importava no momento. Na manhã seguinte, o clima na casa de Dona Glória era de agitação. As crianças estavam ansiosas para ver a mãe
e até Lucas, que costumava ser mais reservado, parecia estar contagiado pela energia dos irmãos. Dona Glória preparou um café da manhã reforçado, sabendo que a visita ao hospital traria emoções fortes. Mariana e Tiago falavam sem parar sobre o que diriam para a mãe, enquanto Sofia, ainda pequena, não compreendia completamente a situação, mas sentia a empolgação no ar. "Vocês estão prontos?" perguntou Glória com um sorriso, enquanto pegava as chaves e colocava os casacos nas crianças. "Sim", responderam Mariana e Tiago em uníssono, já prontos para sair pela porta. Lucas, por outro lado, se vestia em silêncio. A preocupação com o possível aparecimento do pai não o deixava relaxar completamente. Glória notou sua hesitação e, antes de saírem, colocou a mão em seu ombro. "Vai ficar tudo bem, Lucas. Nós estamos juntos, lembra?" disse ela, olhando-o nos olhos. Lucas tentou sorrir, mas o peso da incerteza ainda pairava sobre ele. Mesmo assim, ele assentiu e seguiu Dona Glória e os irmãos até o carro. A viagem até o hospital foi rápida, mas o silêncio de Lucas parecia carregar o tempo. Quando chegaram, o ambiente hospitalar, com cheiro de desinfetante e o movimento constante de médicos e enfermeiros, fez as crianças ficarem um pouco tensas. Dona Glória os conduziu pelo corredor até o quarto onde Marta estava internada. Quando a porta foi aberta, as crianças correram para a cama da mãe, emocionadas ao vê-la. "Mamãe!" gritou Mariana, a primeira a abraçar Marta, com lágrimas nos olhos. Tiago logo se juntou a ela e Sofia, mesmo sem entender totalmente, também se aproximou com um sorriso tímido. Marta, ainda fraca, mas visivelmente melhor do que da última vez que Glória a tinha visto, abriu os braços para os filhos, lutando para não chorar de felicidade. "Meus queridos", murmurou ela com a voz embargada, "eu senti tanto a falta de vocês." Lucas, no entanto, ficou parado na porta, observando a cena de longe. Ele parecia aliviado por ver a mãe melhor, mas algo o impedia de se juntar à alegria dos irmãos. Dona Glória, ao perceber sua hesitação, deu um leve empurrãozinho no ombro dele. "Vai lá, Lucas. Ela também quer te ver." Com passos lentos, Lucas se aproximou da cama. Marta o olhou com ternura, e apesar da fraqueza, ela estendeu a mão para o filho mais velho. Quando ele finalmente chegou perto, Marta o puxou para um abraço apertado. "Eu sabia que você cuidaria de tudo, Lucas. Você foi tão forte", disse ela, acariciando o cabelo do filho. "Eu fiz o que pude", Lucas respondeu, tentando manter a voz firme, mas sentindo as lágrimas se acumularem nos olhos. "E você fez muito, mais do que eu poderia esperar." Marta sorriu apesar da dor, e seus olhos brilharam de orgulho. A cena era comovente, e até Dona Glória teve que enxugar discretamente os olhos. Ver aquela família reunida novamente, mesmo que em meio a tanta dificuldade, trazia uma sensação de alívio. Mas, no fundo, ela sabia que aquela tranquilidade poderia ser temporária. O pensamento sobre Marcos voltava a incomodar. "Vocês podem ficar aqui um pouquinho com a mamãe, tá bom? Eu vou dar uma palavrinha com o médico e já volto", disse Glória, saindo do quarto para dar espaço à família. No corredor, Glória encontrou o Dr. Augusto, que vinha acompanhando o caso de Marta. Ele a cumprimentou com um aceno e, sem perder tempo, começou a atualizá-la. "Marta está se recuperando, Glória. Ainda vai levar um tempo até que ela possa voltar para casa, mas a melhora é um bom sinal. Ela vai precisar de um acompanhamento médico constante quando sair daqui, mas se tudo continuar nesse ritmo, acredito que em algumas semanas ela já estará estável o suficiente para receber alta." "Isso é uma ótima notícia, Augusto", respondeu Glória com um suspiro de alívio. "E as crianças? Elas vão poder ver a mãe com mais frequência agora, certo?" "Sim, e isso vai ajudar muito na recuperação dela. Ter os filhos por perto dá a Marta mais forças para lutar contra a doença", disse o médico, com um sorriso reconfortante. Enquanto conversavam, Glória notou, pelo canto do olho, uma figura familiar passando pelo corredor. Seu coração apertou. Marcos estava no hospital. Ele parecia não tê-los visto ainda, mas sua presença ali era um sinal claro de que ele não desistiria tão facilmente. "Augusto,
Preciso te pedir um favor, disse Glória com a voz baixa, sem tirar os olhos de Marcos. Claro, Glória. O que aconteceu? Perguntou o médico preocupado. O pai das crianças está aqui. Ele sumiu por meses, mas agora reapareceu. Eu não confio nele e não sei o que ele está planejando. Pode me ajudar a evitar que ele se aproxime de Marta ou das crianças sem minha permissão? Glória pediu com um tom firme. Augusto assentiu imediatamente. Vou conversar com a equipe e garantir que ele não tenha acesso ao quarto de Marta. Se ele tentar algo, vamos intervir. Glória agradeceu, sentindo-se um pouco mais aliviada, mas a presença de Marcos ainda a incomodava profundamente. Ela sabia que algo mais estava por trás daquele retorno repentino. Ele não parecia um homem preocupado com a família. Sua expressão era de alguém com outras intenções. Quando voltou para o quarto, encontrou as crianças sentadas ao redor de Marta, conversando animadamente. Lucas, embora ainda cauteloso, também parecia um pouco mais relaxado. Glória se aproximou da cama, sorrindo para todos. Vocês estão prontos para voltar para casa? Perguntou ela suavemente. Já, protestou Mariana, abraçando a mãe com força. Eu quero ficar mais um pouquinho. Marta sorriu, acariciando os cabelos da filha. Vocês podem voltar outro dia, querida. A mamãe precisa descansar agora, mas logo vamos estar juntos de novo. Com um último abraço apertado, as crianças se despediram da mãe. Glória as conduziu pelo corredor, mantendo um olho atento à procura de Marcos. Não o viu mais, mas sabia que sua presença continuaria a ser uma sombra sobre eles. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, o silêncio na casa de Dona Glória era denso e pesado. As risadas e a alegria da visita ao hospital ainda ecoavam em seus pensamentos, mas a presença de Marcos no hospital não a deixava em paz. Glória sabia que ele estava tramando algo, e aquilo a preocupava profundamente. Ela sabia que não poderia proteger as crianças para sempre, mas faria tudo ao seu alcance para mantê-los seguros. Lucas, como sempre, não conseguia dormir. Ele se revirava na cama, atormentado pela lembrança do pai. Desde que Marcos havia aparecido no mercadinho, a desconfiança e o medo haviam tomado conta de sua mente. Ele sabia que o pai não estava ali para ajudar a família. Algo em seu olhar frio e na forma como ele falava deixava Lucas inquieto. De manhã, enquanto tomavam o café, o clima na casa estava silencioso. Tiago e Mariana brincavam no canto da sala, enquanto Sofia permanecia grudada em Dona Glória. Lucas, por sua vez, olhava pela janela como se esperasse que algo de ruim acontecesse a qualquer momento. Glória sentiu a tensão no ar e decidiu quebrar o silêncio. Lucas, você quer dar uma volta comigo hoje? Vamos ao mercadinho ajeitar algumas coisas, disse ela, tentando distraí-lo. Lucas assentiu, embora estivesse visivelmente desanimado. Ele sabia que precisava de algo para ocupar a mente, algo que o afastasse da preocupação constante com o pai. Enquanto caminhavam até o mercadinho, Glória tentava conversar, mas o garoto permanecia em silêncio, seus pensamentos longe dali. Quando chegaram ao mercadinho, Glória abriu a porta e Lucas começou a arrumar as prateleiras automaticamente, como se estivesse no piloto automático. De repente, a porta se abriu com um ruído sutil. E Glória, sem levantar a cabeça, disse: Já estamos abrindo, pode entrar. Mas o ar na sala mudou de repente, e quando ela olhou para a porta, lá estava Marcos, parado com as mãos nos bolsos e um sorriso forçado no rosto. Bom dia, Dona Glória, disse ele, sua voz carregada de um tom que ela não gostava. Glória sentiu o corpo enrijecer ao vê-lo ali, mas manteve a compostura. O que você quer, Marcos? Perguntou ela sem rodeios. Marcos olhou em volta como se estivesse avaliando o lugar mais uma vez e então voltou os olhos para Lucas, que estava imóvel, encarando o pai com desconfiança. Eu vim ver como meu filho está. Ele é meu, afinal de contas, disse Marcos, dando um passo à frente. Lucas se afastou instintivamente, seu corpo rígido. Dona Glória percebeu o desconforto do garoto e se posicionou entre eles. Não venha com isso de que você se importa com eles agora, Marcos. Já sabemos que você não está aqui por causa dos seus filhos. Então, me diga logo o que quer, disse Glória, a voz firme e cheia de determinação.
Marcos riu de maneira forçada, cruzando os braços. Não seja tão dura comigo, Dona Glória. Eu sou o pai deles. Tenho o direito de vê-los, de cuidar deles, disse ele, suas palavras cheias de cinismo. Lucas, que até então se mantinha em silêncio, não conseguiu mais segurar a raiva. Cuidar de nós? Sua voz saiu baixa, mas carregada de emoção. Você nos abandonou, pai. Deixou a gente sozinho, sem comida, sem mãe. E agora, você aparece dizendo que quer cuidar de nós? Não confio em você. Nunca mais, disse Lucas com uma força surpreendente. Marcos estreitou os olhos, o sorriso desaparecendo de seu rosto. Eu errei, Lucas, mas estou aqui para consertar as coisas, disse ele, dando mais um passo na direção do filho. Mas Lucas deu um passo atrás, sua expressão implacável. A gente não precisa de você. Dona Glória cuida da gente agora, respondeu Lucas com uma firmeza que surpreendeu até Glória. Marcos respirou fundo, visivelmente irritado, mas tentando manter a calma. Escuta aqui, garoto. Ele começou a falar, mas foi interrompido pela porta do mercadinho que se abriu novamente. Dr. Augusto entrou com um semblante sério. Ele havia vindo conversar com Glória sobre Marta, mas ao ver Marcos ali, sua expressão mudou imediatamente. Marcos, não esperava te ver por aqui, disse Augusto sem rodeios. Marcos olhou para o médico com desdém. Ah, doutor, parece que o bairro todo está interessado na minha família agora, disse ele com sarcasmo. Augusto se aproximou de Glória, ignorando a provocação. Glória, preciso falar com você. É sobre Marta, disse ele com um tom de urgência. Glória, preocupada, assentiu e se virou para Marcos. Se você realmente se importa com seus filhos, então vai deixá-los em paz por enquanto. Há coisas mais importantes acontecendo agora, disse ela, deixando claro que não haveria mais conversa. Marcos, com um olhar de frustração, saiu do mercadinho sem dizer mais nada. Mas Dona Glória sabia que ele não desistiria tão facilmente. Quando ficaram sozinhos, Augusto explicou a situação. Marta piorou, Glória. O estado dela é mais grave do que esperávamos. A recuperação está mais lenta e talvez seja necessário transferi-la para um centro especializado. Eu queria te avisar antes de contar para as crianças, disse Augusto com um olhar triste. Glória sentiu o coração apertar, mas sabia que precisava ser forte. A situação de Marta complicava ainda mais as coisas. E agora, com Marcos à espreita, tudo parecia ainda mais desafiador. Precisamos conversar com as crianças. Não posso esconder isso deles, disse Glória firme. Lucas, que ouvia tudo, se aproximou. O que aconteceu com a minha mãe? Perguntou ele, os olhos arregalados de preocupação. Glória suspirou, colocando a mão no ombro de Lucas. A sua mãe precisa de mais cuidados, Lucas, mas nós vamos encontrar uma maneira de ajudar, disse ela, tentando passar confiança. Lucas assentiu, embora o medo estivesse claro em seus olhos. Ele sabia que as coisas estavam complicadas, e com o pai por perto, sentia que o caos estava apenas começando. Mas de uma coisa ele tinha certeza. Agora, com Dona Glória ao seu lado, ele não enfrentaria tudo aquilo sozinho. Os dias seguintes foram cheios de tensão. Dona Glória se dedicava a manter a rotina das crianças enquanto administrava o mercadinho e lidava com as notícias sobre Marta. Lucas, sempre em silêncio, parecia ainda mais fechado. A presença constante de Marcos, que rondava o bairro como uma sombra, deixava a todos em alerta. Ele não havia desistido de aparecer no mercadinho, sempre alegando que queria ver os filhos. Mas Dona Glória mantinha sua posição firme. Ele não teria acesso às crianças sem sua permissão. Certa tarde, quando o sol já estava começando a se pôr, Marcos apareceu novamente no mercadinho. Seu rosto estava tenso, diferente das outras vezes, e ele parecia mais desesperado do que nunca. Dona Glória, ao vê-lo entrar, imediatamente sentiu que algo estava prestes a acontecer. "O que você quer agora, Marcos?" perguntou ela, sua paciência quase esgotada. Marcos se aproximou do balcão, sem a habitual arrogância. Seus olhos estavam sombrios, e desta vez ele não tentou disfarçar o cansaço em seu rosto. "Eu preciso da minha família de volta, Glória. As coisas saíram do controle e..." Ele parou por um momento, como se lutasse para encontrar as palavras.
Eu me meti em problemas grandes. E se eu não conseguir dinheiro? Marcos hesitou, olhando ao redor, como se tivesse medo de ser ouvido. Dona Glória cruzou os braços esperando que ele continuasse. Já suspeitava que a volta repentina de Marcos estava ligada a algo mais sombrio, mas agora ela teria a confirmação. Eu devo dinheiro, muito dinheiro. Se eu não pagar, eles vão atrás de mim, e também dos meus filhos. A confissão saiu rápida, quase desesperada. Glória ficou em silêncio por um momento, processando a informação. As peças finalmente se encaixavam. Marcos não estava ali por preocupação com a família, mas sim por desespero. Ele queria usar os filhos como uma forma de chantagem, talvez até para conseguir dinheiro. Lucas, que ouvia a conversa escondido atrás de uma prateleira, apareceu. Então é isso? A voz de Lucas era baixa, mas carregada de raiva. Você quer usar a gente para pagar suas dívidas? Marcos deu um passo para trás, surpreso com a presença do filho. Não é assim, Lucas. Eu estou tentando proteger vocês, disse ele, visivelmente nervoso. Proteger? Lucas riu amargamente. Você nos abandonou e agora volta porque está com medo. Você não quer nos proteger, só quer salvar a própria pele. Marcos ficou em silêncio, sem saber como responder. Ele sabia que Lucas tinha razão, mas não podia admitir aquilo. Glória, percebendo que a situação estava prestes a explodir, interveio. Já chega, Marcos. Você não vai colocar essas crianças em perigo por causa dos seus erros, disse ela, sua voz firme como nunca antes. Marcos olhou para Glória, sabendo que não tinha mais chances ali. Ele balançou a cabeça, resignado, e se virou para sair. Vocês não entendem, murmurou ele, mais para si mesmo do que para eles. Se eu não conseguir esse dinheiro, eles vão atrás de todos. Com essas palavras, ele saiu apressado pela porta, deixando uma atmosfera pesada no mercadinho. Dona Glória e Lucas ficaram parados, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Ele não vai parar, vai? Perguntou Lucas com um olhar cansado. Glória suspirou, sabendo que o garoto estava certo. Não, mas nós vamos lidar com isso, Lucas. Eu prometo que vocês ficarão em segurança. Nos dias seguintes, Glória tomou medidas para proteger as crianças. Ela pediu a ajuda de Dr. Augusto e de outros vizinhos, alertando sobre a situação. Todos ficaram em alerta, prontos para agir caso Marcos tentasse algo. Então, algo inesperado aconteceu. Uma noite, quando tudo parecia calmo, a polícia apareceu no mercadinho. Glória, surpresa, atendeu os oficiais com cautela. Boa noite, senhora. Recebemos uma denúncia anônima sobre uma pessoa chamada Marcos, envolvida em atividades ilegais. Precisamos saber se a senhora tem informações sobre o paradeiro dele, disse um dos policiais. Glória ficou atônita. Não sabia quem poderia ter feito a denúncia, mas parecia que o destino finalmente havia alcançado Marcos. Ele esteve por aqui, mas já faz alguns dias. Não sei onde ele está agora, mas posso dizer que ele mencionou estar com problemas graves, respondeu Glória, tentando fornecer o máximo de informações possíveis. Os policiais agradeceram e seguiram com a investigação. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Glória se perguntou se Marcos teria finalmente recebido o que merecia. No fundo, ela sabia que o homem não tinha salvação, mas torcia para que ele não causasse mais problemas para os filhos. 2 dias depois, uma notícia chegou aos ouvidos de Glória. Marcos havia sido preso. Ele tentara fugir da cidade, mas fora capturado antes que conseguisse escapar. As autoridades descobriram seu envolvimento com um grupo de criminosos, e agora ele enfrentaria um longo processo judicial. Quando Glória contou a Lucas sobre a prisão do pai, ele permaneceu em silêncio por um longo tempo. Não houve comemoração, nem alívio imediato. Era como se uma parte dele ainda estivesse processando o fato de que, apesar de tudo, aquele homem ainda era seu pai. Ele fez a escolha dele, Lucas, disse Glória com suavidade. Agora você pode escolher o seu caminho. Lucas assentiu, finalmente entendendo que, mesmo sem o pai, ele e seus irmãos tinham um futuro à frente. Com o tempo,
Marta melhorou o suficiente para voltar para casa, ainda frágil, mas determinada a reconstruir sua vida. Dona Glória, com o coração mais leve, continuou cuidando das crianças, que agora a viam como uma verdadeira avó. E no meio de todas as dificuldades, uma nova família foi formada, não pelos laços de sangue, mas pelos laços de cuidado, confiança e amor. A história não terminou com grandes vitórias ou reviravoltas espetaculares. Mas para Lucas e seus irmãos, o final foi muito mais do que eles poderiam ter sonhado. Eles finalmente tinham um lugar seguro para chamar de lar, e isso era tudo o que precisavam.